Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo dos Santos. Entre as minhas várias formações, o meu grande estudo se concentra, a minha pesquisa desde 2010, nas obras de Nicolau Maquiavel, sobretudo Quintiliano, um autor chamado Jean-Jacques Marchand, de Primi Scritti Politti, os primeiros escritos de política traduzidos pelo professor Kurt Martrein, da AGV, e do professor Antônio José Romero Valverde, da PUC de São Paulo. Enfim, o meu mestrado e o meu doutorado, que está em caminho, versam sobre a leitura desses textos quando Maquiavel ainda era chanceler. Eu estou falando esses pressupostos acadêmicos para dizer que eu estou na área da ciência política, uma ciência renascentista, mas o texto de Maquiavel, de certa forma, ele marca um ponto final das utopias, né? No capítulo 15 do Príncipe, por exemplo, a gente vê pontualmente que é preciso mudar o horizonte de olhar a sociedade, não mais por aquilo que a sociedade deve ser, mas pelo aquilo que a sociedade é. Então, esse dia emblemático, 28 de outubro, eu inicio, então, esse canal que eu vou chamar de O Seu Direito de Saber, e você pode, em pequenos momentos, assistir e acrescentar, partilhar, comentar, né? Claro que com muito respeito, que é a proposta do canal, de não ser um local de debate, de como o Brasil está ficando nas redes sociais, mas assim, um espaço da rede social onde a reflexão tenha um alto nível e não muitas vezes o que a gente vê que é o descambo para a baixaria. Enfim, hoje eu gostaria de falar para vocês que esse canal tem como discutir a Constituição, né? Apresentar para vocês os artigos da Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que está que está em vigência, me desculpe, e por estar em vigência, ela tem que ser defendida, ela tem que ser entendida, ela tem que ser lida e ela tem que ser cumprida, né? Alguns artigos receberam jurisprudência, receberam reflexão posterior, né, quase todos eles, e é preciso a gente entender, então, nossos direitos e deveres, né? Os candidatos que hoje concorrem à presidência da República, eles têm o compromisso de exercer o seu cabedal executivo sob o ordenamento da Constituição Federal de 88. O mesmo se diz também do Legislativo e também do Judiciário. Enfim, o preâmbulo da, da nossa Constituição, ele diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, liberdade, segurança e bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, nós temos aqui o artigo 2, 3 e 4, o 2 sobretudo, vai nos dizer que a democracia brasileira, democracia, a palavra grega, significa poder emanado do povo, poder exercido pelo povo, né? Muito bem trabalhado pelo pensamento de Montesquieu, mas hoje é uma palavra antiquíssima, né? Então, democracia seria essa intuição de que o povo governasse, né? Maquiavel, por exemplo, fala dos humores do popolo, os desejos do povo,
e os humores dos grandes, ou seja, o desejo dos grandes. Quem são os grandes? Nos discursos ele vai chamar de gentis homens, né? Pesquisem aí quem são os do passado e os do presente, esses gentis homens. Mas, olhando para a nossa Constituição, quer dizer, existem aqui alguns valores supremos, né? Valores que têm que passar sobre os direitos sociais e individuais, né? É interessante que o social precede o individual. O bem civil, o bem comum, né? A intuição de nação, dos quais o artigo 1º vai falar dos fundamentos, ela precede o que cada um quer, né? O que cada um quer, ele tem que ser previsto no que a maioria ou o todo quer, né? Nem sempre e nunca vai ser possível agradar a todos, mas isto é o que o próprio preâmbulo chama de sociedade pluralista, né? Bem, umas pequenas palavras que eu escrevi aqui, que diz o seguinte, né? O preâmbulo da Constituição, no qual se contém a explicitação dos valores que dominam a obra constitucional de 88. Bem, não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular políticas públicas, não só o Estado, e conduzir ao bem-estar, à igualdade, né, à sociedade pluralista sem preconceitos, à justiça, mas de certa forma uma convocação a toda a sociedade, né, para que esses valores eles sejam vivenciados pela sociedade, pela própria sociedade, né? A igualdade e a justiça e essa sociedade haverá de se organizar segundo aqueles valores, a fim de que se firme como uma comunidade fraterna, pluralista, sem preconceitos. Então, o preâmbulo, segundo José Antônio da Silva, de certa forma está prevendo o seguinte: o Estado democrático de direito destina-se a assegurar o exercício de determinados valores supremos. Os valores são liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. Esses são os valores supremos. Liberdade, segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Então, assim, uma coisa que acontece muito hoje é que, se a régua da economia está bem, a tendência do mercado, a tendência midiática, né, de um poder paralelo é dizer que a sociedade, o Brasil vai bem. Na verdade, a régua da economia é uma régua, por exemplo, do bem-estar, uma régua do desenvolvimento, que estão previstos constitucionalmente, mas não são a plenitude de todos os valores que regem a Constituição brasileira. Então a gente precisa entender muito bem isso, né? Então, assim, a liberdade está sendo prevista, a liberdade de uma forma isonômica. A gente vai tratar isso no artigo 5º. Muito bem. A segurança é um caso, né, preeminente hoje falar de segurança, tratar de segurança e pensar a segurança pública, privada, né? Então, o José Afonso da Silva diz que o Estado Democrático de Direito destina-se a assegurar o exercício de determinados valores supremos. Assegurar tem, no contexto aqui, função de garantia dogmático constitucional, ou seja, quando vem essa palavra dogmático, está posto e devemos aceitar que todos os direitos sociais individuais passem pela liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. Não obstante, o mesmo autor ele diz o seguinte: a garantia desses valores, né, o seu exercício depende, né, de uma função pragmática, né, do próprio Estado enquanto representatividade, muito bem, porque o objetivo de assegurar, como prevê a lei, tem como efeito imediato de prescrever ao Estado uma ação em favor da efetiva realização dos ditos valores e em função diretiva de seus destinatários das normas constitucionais em que dão a esses valores conteúdo específico. Ou seja, o fato da Constituição prever os valores supremos, ou seja, toda a Constituição estar amarrada a esses valores, não significa que só por a priori isso vai estar garantido. É preciso de uma forma pragmática, de uma forma utilitária, atuante e sempre repensada, olhar para esses valores, né? Bem,
E, para encerrar, na esteira desses valores supremos do preâmbulo, né, fala-se também de um princípio jurídico, né, da solidariedade. Né? Inclusive, ela foi citada numa ação, né, uma ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade, se isso não for previsto, da ministra Carmen Lúcia, em julgamento em 8 de maio de 2008. Né? No plenário de Direito e Justiça Eletrônica, você pode encontrar essa fala dela fazendo referência a isso. Né? Bem, o texto também fala sobre a proteção de Deus, Estado laico, a gente pode comentar isso numa outra oportunidade, mas a proteção de Deus não se trata de uma reprodução obrigatória nas constituições nem federais, nem estaduais, né? Porque não tem força normativa, simplesmente uma esperança de um poder divino que se existe e ama e apoia o ser humano, vai também abençoar as suas leis. Né? Mas a gente volta nisso. Né? Essa fala também você pode encontrar numa ação direta de inconstitucionalidade, né? do ministro Carlos Veloso, em 15 de agosto de 2002, né? No plenário do Diário da Justiça, também de 8 de agosto de 2003. Muito bem, esse foi o nosso primeiro direito de saber, né, sobre o preâmbulo da Constituição Federal de 1988. Espero que você tenha gostado, comente o vídeo, um grande abraço, né, e professor Rodrigo dos Santos, estamos aí para de hoje em diante, de acordo com o caminhar do Brasil, a gente ir entendendo a manutenção, a importância de um Estado democrático de direito, e esse Estado democrático ele possa ser vivido, vivenciado e sempre defendido por todos os democratas desse país, sobretudo no que diz respeito ao conhecimento das suas leis. Sem conhecer leis, sem leis, somos um povo fraco. Com as leis fortes significam escrita pesada e cumprimento sério, nós teremos um Estado forte. Um grande abraço, até a próxima.